Vamos lá, vamos começar. Oi, então, pessoal, boa tarde aí, boa tarde, quase boa noite. Hoje a gente está começando a aula pela metade, né? A primeira parte da aula foi o seminário, né? Só para quem está assistindo de longe, está sabendo, a nossa aula geralmente começa às 4 horas, mas hoje a gente teve um seminário com um colega nosso da Venezuela, estamos começando a aula na segunda parte, né, do tempo, né? Então, bom, a ideia é que a gente já conversou semana passada e seria trabalhar do ponto de vista da teoria clássica de campos, alguns modelos mais especiais e algumas situações especiais que a gente vai querer trabalhar. Só não vou fazer revisão do ensino universitário, né, da mecânica chamada mecânica analítica, que a gente vê na universidade, não precisa, todo mundo estudou isso. Que a gente vai querer trabalhar vai fazer sim uma conexão entre os campos e os sistemas mecânicos, que na verdade esses sistemas mecânicos aqui são sistemas de partículas. A gente vai voltar ao formalismo lagrangiano das partículas, fazendo uma correlação quando a gente pode fazer o mapeamento entre uma teoria de campos clássica e um sistema de partículas também clássico, né? Não vamos falar aqui em teoria quântica de campos, não. Então, só lembrando, toda a discussão nossa sai a partir da definição daquilo que são os graus de liberdade. Quer dizer, dado um sistema físico, né? Se a gente tem um sistema físico de partículas, normalmente o que a gente atribui são aquelas chamadas sistema discreto, então sistema de partículas. As partículas, né, vão ter as suas coordenadas e a gente escreve o sistema pelas coordenadas chamadas coordenadas generalizadas, né, das partículas do sistema, na formulação lagrangiana, as velocidades generalizadas associadas. Aqui, claro, só lembrando, né, I não significa índice de partícula, significa índice de grau de liberdade. Uma partícula que tenha 3 graus de liberdade, ela vai ter as coordenadas Q1, Q2, Q3, que podem ser as posições, né, X, Y, Z. Depois eu tenho uma partícula 2, que vai ter posição X2, Y2, Z2. Então a gente esse índice aqui não necessariamente é um índice de partícula, mas é um índice de grau de liberdade do sistema. E na formulação usual lagrangiana, nós temos os lagrangianos em geral, dependem das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas e, em princípio, poderia também depender da coordenada temporal. Aí a gente escreve, né, a nossa ação, para nós a ação, né, a gente faz a integral no tempo, né, entre dois tempos fixos, um tempo inicial, um tempo, vamos dizer assim, um tempo T1 e um tempo T2 do lagrangiano. Então, o lagrangiano tem dimensão de energia. Eu vou chamar um pouco a atenção por causa dos campos, depois as dimensões canônicas dos campos, né? Quer dizer, esse lagrangiano, essa lagrangiana tem uma densidade, aquela lagrangiana tem dimensão de energia. Então, a ação, como a gente sabe, é energia vezes tempo, né? Então, só para lembrar vocês, daí saem as equações de Euler-Lagrange, que a gente normalmente escreve desse modo aqui. Bom, uma coisa que na mecânica normalmente pouco a gente considera são lagrangianos dependentes, né, de derivadas mais altas. Por exemplo, lagrangianos que pudessem vir a depender das derivadas segundas, né? Por exemplo, a gente poderia ter uma situação em que a gente tem um lagrangiano que vai depender das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas, em princípio das derivadas segundas também, da posição, das acelerações e do tempo. Então, é claro que isso aqui daria para nós, pelo princípio variacional, uma outra equação de Euler-Lagrange, né, que seria derivada temporal segunda enriquecida. E aí aqui deve e 2 pontos, assim, menos a gente poderia ter, né, essa situação. Essa situação não aparece muito na mecânica, aparece em alguns casos, quando se fala, por exemplo, naquela questão associada à força de reação chamada back reaction, né? Quando uma partícula carregada
ela emite radiação eletromagnética, e a radiação eletromagnética que ela mesma emite acaba interagindo de volta com ela, então ela é sujeita a uma força que é criada pelo próprio campo que ela gerou, e aí aquela chamada equação de Dirac, Abraham-Lorentz, de Dirac, né? Que é uma equação em que a gente passa a ter dependência, do lagrangiano, em que a gente passa a ter dependência de derivadas mais altas, derivadas segundas. Porém, do ponto de vista da teoria de campos, em geral, hoje, né, são, sobretudo em conexão com a gravitação, e o problema depois da gravitação quântica, é muito natural a gente considerar modelos, então, com as chamadas modelos com derivadas superiores, né? Que é, digamos, a nomenclatura inglesa em geral é High Derivative Models. São modelos, então, que têm derivadas mais altas nos campos. Então, as equações de movimento deixam de ser, em geral, quadráticas, né? Normalmente, o que a gente tem? A gente tem um lagrangiano que é quadrático na velocidade. A gente imagina que a energia cinética tenha sempre essa estrutura aqui, né? Velocidade ao quadrado. Então, quando a gente deriva o lagrangiano em relação a Q ponto ao quadrado, dá Q ponto e aqui vai dar Q 2 pontos. Então, fica uma equação que nos dá realmente assim, a generalização mais imediata das equações da equação de Newton, né? Que é a aceleração sendo gerada a partir de alguma força externa. Então, é o usual. Aqui já a gente tem uma outra situação. Por exemplo, se a gente tivesse um lagrangiano com derivada segunda, deixa eu colocar aqui só para ter um exemplo. Imaginar, só para ter uma situação, que a gente só para trocar algumas ideias. Imaginar que a gente tivesse um lagrangiano que tivesse essa seguinte estrutura. Então, vamos dizer assim, o termo cinético usual. Então, o meio de N, vamos dizer, Q ponto ao quadrado. Pode até, se quiser, colocar índices aqui, né? Se quiser, QI ponto. Vamos deixar como se fosse uma coordenada só. Aqui a gente coloca um parâmetro xi, vou botar aqui xi sobre 2, Q2 pontos ao quadrado. E aqui a gente pode colocar, sei lá, menos alguma coisa, um potencial, V de Q. Imaginar que a gente tivesse uma lagrangiana desse tipo, uma lagrangiana desse tipo aqui. Claro, essa lagrangiana tem tendência a ter dimensão de energia. Então aqui é energia, então aqui é massa, e aqui é velocidade. Então velocidade ao quadrado, massa, dimensão de energia. Aqui a gente tem algo que é derivada segunda, que a gente tem uma aceleração. Então aqui a gente tem alguma coisa que seria metro por segundo ao quadrado, né? Que é 2 pontos. Mas isso aqui é ao quadrado. Então a gente teria algo com a dimensão de metro ao quadrado. Isso aqui tem dimensão de comprimento ao quadrado. Eu esqueci se é igual ao lagrangiano. Vou botar comprimento ao quadrado, sistema internacional. Metro ao quadrado, segundo a menos 4. Né? Que seria uma aceleração ao quadrado. Então esse parâmetro xi aqui, ele tem que ter uma dimensão tal, e no final de tudo, né, nós tenhamos uma dimensão de energia. E aí, vou botar aqui energia é massa, vou botar aqui quilograma, metro ao quadrado, segundo ao quadrado, certo? Eu já queria que no final de tudo, esse xi tenha essa dimensão aqui. Eu estou colocando direto as unidades da MKS, né, para evitar de colocar L, a gente geralmente representa a dimensão L, massa M, né, comprimento e tempo. Mas aí com esse L aqui já é lagrangiano, eu estou evitando isso. Então, esse metro ao quadrado aqui, cancela esse metro ao quadrado aqui, e aqui é segunda menos 2. E aí então vai ficar quilograma segundo ao quadrado. Então, esse xi aqui é um parâmetro que tem essa dimensão, massa vezes tempo ao quadrado, só para poder manter a dimensionalidade. Mas o que sairia daqui? Então, a gente aplicando o princípio variacional, como vocês já sabem, a gente faz uma variação para ver as equações de campo, usar o princípio da minimação, a gente faz uma variação funcional em relação à coordenada. Então, a gente vai ter um delta L, né, quer dizer, delta Q, a gente faz uma variação genérica delta Q, e isso aqui vai gerar uma variação no lagrangiano. Então, a variação funcional no lagrangiano vai ser
derivando isso aqui, variando esse quadrado. Então, o 2 cancela, vai ficar nq ponto, delta q ponto. Depois aqui vai ser a mesma coisa, mais que si, q dois pontos, e aí delta q dois pontos, derivada temporal segunda. E aqui, a variação, né? Então aqui, para variar em relação a Q, eu derivo V em relação a Q e vario em Q. É o de sempre, né? Aquilo usual. A gente faz a variação geral do Lagrangiano. Daí a gente tem que fazer aquele procedimento de falar, nós queremos isolar um delta Q. Quer dizer, a nossa equação de campo ela tem sempre essa forma, a variação do Lagrangiano é a equação de Euler-Lagrange vezes o delta Q. Essa é a forma que a gente sempre fatora para tirar a equação de campo. Pelo princípio da minimação, a gente fala que o delta L é zero, então a equação de Euler-Lagrange sai como o coeficiente do delta Q. Então, claro que eu tenho que cuidar desse termo aqui. Deixa eu apagar aqui. Estou só revisando rapidamente, porque eu quero chamar a atenção para uma outra coisa aqui. Mas, então, esse termo aqui, a gente pode escrever, lembrando aí para vocês, a gente pode escrever esse termo aqui como sendo a derivada temporal de n q ponto delta q. Eu preciso sempre produzir um delta q. Então eu escrevo esse termo aqui como sendo a derivada temporal disso tudo aqui, mas aí, claro, para poder ser uma identidade, eu tenho que subtrair o n, que é dois pontos, delta q. Desse termo aqui, só para a gente lembrar o que a gente fez na verdade aqui, a gente escreveu esse termo como uma derivada total, e aí subtrai esse termo, então vai ficar a derivada segunda, vai cancelar aqui e vai ficar o termo que nós queremos. E aí a gente usa sempre aquele argumento de que nós estamos fazendo variação a extremos fixos, então o delta Q em T1 e o delta Q em T2 é zero. Em teoria de campo nós vamos usar uma outra argumentação, né? Mas aqui a gente usa a argumentação de que esse termo aqui, ele é um termo que só depende dos extremos, porque eu vou estar integrando, né, entre T1 e T2. Então esse termo aqui, como é uma derivada total, ele não está medindo nada no intervalo de tempo, ele está medindo só os extremos do intervalo de tempo. Então ele não dá conta da dinâmica do sistema, porque a dinâmica do sistema ocorre no tempo intermediário. Esse termo aqui é um termo que a gente chamaria de termo de extremos, é um termo de superfície. Então esse termo aqui a gente joga fora, porque ele não dá contribuição para a dinâmica do sistema. Aí fica esse termo aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui é uma derivada segunda. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento duas vezes, né? A gente vai escrever esse termo aqui, a gente pode sempre fazer assim, né? Rapidinho fazendo aqui. Poderia escrever esse termo como sendo ddt de n, que é dois pontos, delta q ponto, menos n, três pontos, delta q ponto, né? Quando eu derivar isso aqui, eu vou produzir essa derivada terceira que vai cancelar, vai subtrair desse. E depois o outro termo eu vou produzir, q ponto, delta q ponto. Então, esse termo de novo é um termo de extremo. Então, esse termo aqui não está medindo nada no intervalo de tempo, é um termo de superfície. Aí me sobrou esse aqui. Aí nesse aqui eu faço o mesmo procedimento. Eu escrevo esse termo aqui como sendo ddt de n, que é 3 pontos, delta q ponto, menos n, que 4 pontos, delta q ponto, delta q. Fica esse termo aqui, vai produzir n, que 4 pontos, perdão. Tem esse n, que 3 pontos, né? Então vou botar aqui. É a derivada desse cara aqui, é delta Q, vou escrever ele como sendo, vai a derivada disso tudo aqui, delta Q ponto, menos n, aí a gente vai precisar aqui, 4 pontos, delta Q, né? Porque isso aqui fica a derivada, se eu derivar isso aqui, eu vou produzir a derivada quarta, não, vou produzir a derivada quarta desse cara, que não está presente aqui. Então, eu vou produzir a derivada quartica dele, que não está presente aqui, vezes ele, e depois eu quero limpar esse delta Q ponto aqui, né? Então, é melhor fazer assim, né? Esse delta aqui. Eu derivo esse cara aqui, perdão,
Quando eu derivar esse cara aqui 3 vezes, né, derivar uma vez, aqui eu vou produzir m, que é 3 pontos, delta q ponto, e depois eu vou produzir m, que é 4 pontos, delta q. Aí vai cancelar esse aqui, vai sobrar esse aqui. Então, a gente acaba jogando fora esse aqui também, porque também é um termo que não vai medir nada no intervalo de tempo, e vai sobrar para nós esse termo aqui. Então, a gente fatora aqui esse delta q, fatora aqui esse delta q, e aí aqui a gente tem, então, deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui a gente fez, na verdade, né, aqui tem, lembre-se que tem esse sinal menos e esse sinal menos. Então, na verdade, isso aqui desaparece, mas esse sinal menos está na frente de tudo isso aqui. Deixa eu ficar isso aqui assim. Então, aqui vai ficar sinal mais. Então, tudo acontece da seguinte maneira. Eu faço 2 integrações temporais para cá. As 2 derivadas temporais são transferidas para cá, vai ficar uma derivada quártica. E aqui apenas uma derivada temporal é transferida. Então, uma derivada temporal sendo transferida, a gente pegou, a gente pegou o sinal menos. 2 derivadas temporais são 2 sinais menos. Então, no fundo, né, esse termo aqui, vamos botar aqui, esse termo aqui deu origem a isso aqui, se derivada quártica, 4 derivadas temporais, tudo isso vezes delta q. Então, já estou fatorando delta q. Esse termo aqui ficou o sinal menos m, que é 2 pontos, tá? Delta q, eu estou fatorando também o delta q, e esse termo aqui ficou menos, tv de q. Bom, então essa aqui seria, né? Seria não, a equação de Euler-Lagrange desse caso. Estou só chamando a atenção, então, por isso a gente olha, derivadas superiores, porque ao invés de ser uma equação quadrática, né, uma equação, perdão, de derivada segunda, ela tem um termo adicional, né, de derivada quártica. Aqui aparece uma derivada quártica que pode, o que significa isso em termos de causalidade, quer dizer, nesse caso aí, quantas condições iniciais eu tenho que colocar para esse problema. Então, esse problema aí está me pedindo, como eu tenho uma equação quártica no tempo, eu tenho que dar, para poder tirar uma solução Q de T, quer dizer, a solução Q de T vai ser a solução dessa equação quártica do tempo, né, na derivada temporal. E aí eu preciso, para especificar, eu vou precisar ter uma informação sobre o Q de um tempo inicial, T0, posso tomar T0 ou A0, não importa. Vou precisar ter uma informação sobre a velocidade inicial. Vou precisar ter uma informação sobre a derivada segunda inicial. E vou precisar ter uma informação sobre a derivada terceira. Então, como é uma equação quártica no tempo, eu preciso de 4 condições iniciais, não 2, né? Na mecânica tradicional, a gente dá a posição inicial e a velocidade inicial. Mas agora, como eu tenho uma equação quártica, eu preciso dar todas essas informações. Então, eu tenho 4 informações iniciais. Então, meu sistema, né, ele vai ter soluções, né, que vão depender de 4 condições arbitrárias. Eu dou as condições que eu quiser e aí meu sistema muda de trajetória. A trajetória vai depender de 4 coordenadas. Então, a gente geralmente sabe que para cada grau de liberdade, um grau de liberdade, ele está associado a uma coordenada de posição e uma coordenada de momento. Então, cada grau de liberdade, ele pede 2 coordenadas generalizadas, né? Ou seja, ele pede a posição e a velocidade. Aqui eu tenho posição, velocidade, aceleração e derivada da aceleração. Eu tenho 4 condições. Então, eu tenho o dobro aqui. Aqui eu tenho o grau de... Eu tenho, então, na verdade, 4 condições iniciais. Então, esse sistema, na verdade, está me descrevendo, apesar dele ter uma coordenada generalizada única, ele está descrevendo mais grau de liberdade do que eu esperaria. Está descrevendo, na verdade, 2 graus de liberdade, porque a gente sabe que a cada grau de liberdade a gente associa 2 coordenadas. Aqui eu tenho 4 coordenadas. Quer dizer, aqui no problema da mecânica usual, né, eu resolvo a equação e fico em função de 2 graus de 2 coordenadas, quer dizer, a posição inicial e a velocidade inicial. Com isso aqui eu fixo, né,
a trajetória desse grau de liberdade. Aqui não, eu tenho 4 condições. Então eu vou ter 2 graus de liberdade. Então, vamos dar só uma refazidinha, dar uma olhadinha só numa coisa que pode ser interessante. Deixa eu apagar isso aqui. José? Pois não? Deixa eu perguntar uma coisa. Por que na época, como é que você vê a evolução? Na época do Marx ou do Einstein, eles faziam muita equação de movimento. Uhum. E na época nossa, é lagrangiana, Certo. no ponto inicial. Qual é, assim, já que está mostrando lagrangiana, assim, qual é a vantagem de iniciar com a lagrangiana e não com a equação de movimento? Que física que você perde, que física o que você ganha, né? Tá certo. Bom, quando você trabalha com as coordenadas generalizadas, você vai trabalhar com coordenadas generalizadas que vão descrever os graus de liberdade dos sistemas. As coordenadas generalizadas podem ser escalares, podem ser vetores, podem ser tensores em geral, e podem ser espinores. Então a gente tem várias, né? Hoje em dia a gente sabe que tem mais coisas ainda, né? Tem, além dos espinores, a gente tem os elcos também. Então, a gente sabe que, do ponto de vista, né, da representação daquilo que é o meu sistema, eu vou buscar objetos matemáticos, né, que vão descrever uma certa configuração do sistema. Então, meu sistema pode ter, pode ser descrito, pode não precisar de nenhuma noção de direção e sentido, mas eu posso ter uma descrição vetorial. No caso, objetos escalares, eu não tenho nenhuma noção. Então, objetos escalares a gente vai descrever monopolos. Vetores, né? Quando eu tenho um vetor, eu naturalmente tenho uma estrutura dipolar. Então, eu vou estar descrevendo alguma coisa que tem uma estrutura dipolar. Tensores, por exemplo, na gravitação, né? A gente quando fala da gravitação usa a gravitação, o campo gravitacional, ele tem 2 índices. Então, algo que tenha 2 índices, então são 2 vetores. Então, é alguma coisa que tem uma estrutura bipolar. Então, dependendo da estrutura do meu sistema, nós vamos escolher diferentes objetos matemáticos que vão descrever uma configuração do sistema. Os elcos são uma generalização, né, dos espinores. Né? O espinor, por exemplo, é o caso do spin. Quando a gente descreve o grau de liberdade do spin, a gente não usa coordenada espaço-temporal. A gente usa uma nova coordenada psi, né, de 2 componentes complexas que vivem num espaço, né, pertence a um espaço complexo, bidimensional, né, que é o espaço dos espinores, do mundo tridimensional, com a álgebra de Clifford. Então, a gente vai escolher esses objetos. Então, de modo que, se você olhar para as equações de campo, as equações de campo são objetos muito mais complicados, porque elas têm que ter covariância, mas covariância com respeito, né, a covariância vai depender do objeto que você tem para descrever o teu sistema, ou de vários objetos. Você pode ter um sistema em que você acopla vetores com tensores, ou pode acoplar escalares com espinores. Do ponto de vista do lagrangiano, você já está trabalhando com uma estrutura muito mais simples. O lagrangiano é uma energia. Então, o lagrangiano é um escalar de SO3, de espaço tridimensional. Nós estamos falando de uma teoria não relativista. Então, o nosso mundo, né, é governado, o que deixa a nossa métrica do espaço euclidiano tridimensional invariante é o grupo SO3. Então, esse é o grupo de isometria. E as coordenadas, né, normalmente o que a gente faz em física, né, quando a gente está lá na física 1, e aí o professor pede, né, lá nos exemplinhos iniciais, deu um exemplo de um escalar, deu um exemplo de um vetor. Geralmente não pede exemplo de espinor, assim, no primeiro período. Pede exemplo de escalar, de vetor, às vezes até de tensor. Você está no fundo, o que o professor está pedindo? E dê exemplos de representações unitárias e redutíveis do grupo de isometria do espaço euclidiano. Se você falar isso para um aluno de primeiro período, ele fica louco, vai trancar a matrícula no dia seguinte. Né? Mas, na verdade, o que a gente está dizendo é isso. O grupo de isometria, ele define para você as grandezas que você vai usar fisicamente. É escalar, é vetor, é tensor, é espinor, não é? Né? Então, você vai usar o grupo de isometria para classificar as grandezas. Agora, já o lagrangiano, a função lagrangiana em mecânica clássica, ela é muito mais simples, porque ela é uma energia. Então, ela simplesmente é um escalar de SO3. Então, não importa o que seja o teu sistema, você tem um escalar. Você vai construir a tua lagrangiana como uma soma de polinômios, quer dizer, como um polinômio, né? O lagrangiano, na verdade, o que é? Ela é um polinômio construído em função
das coordenadas generalizadas, suas velocidades, se quiser suas acelerações, e eventualmente pode ser função explícita do tempo. Então, o teu lagrangiano é uma grandeza muito mais compacta, porque ele é um escalar. Além disso, isso te permite olhar com muito mais atenção aquilo que são as simetrias do problema. Porque se você olhar para as equações de movimento, as equações de movimento são muitas, podem ser muitas, porque eu posso ter campos com várias, posso ter coordenadas com várias componentes. Então você tem um conjunto de equações de movimento. Ao passo que o lagrangiano você tem uma coisa só. Então está tudo concentrado num objeto único. Então você consegue muito mais facilmente estudar, por exemplo, propriedades de simetria do teu sistema, olhando o lagrangiano, porque o lagrangiano é invariante, mas as equações de campo não são invariantes, elas são covariantes, então elas mudam de referencial para referencial. Mas o lagrangiano não é o mesmo em qualquer referencial, porque ele é um escalar de SO3. Estou falando de SO3, não estou falando de relatividade, não. Então a vantagem é essa: você trabalhar com uma grandeza escalar, no fundo, você está trabalhando com uma grandeza universal. Quer dizer, qualquer que seja o referencial, para onde ele vá, esse valor não vai mudar. Agora, as equações de campo não. Se você fizer uma transformação de coordenadas, os vetores mudam, os tensores mudam. Então, a tua equação de campo muda. Então, acho que essa que é a Isso aí, menos quando que se firmou assim essa foi assim, meados do século XIX. O Hamilton, Lagrange. Mas digamos, o Marx ele procurou equação no movimento, né? Porque naquela época, isso aí, vamos dizer, tinha um movimento na física, vamos dizer assim, mais teórica, e o pessoal da fenomenologia. Marx foi mais nas equações de campo. Mas logo depois ele também escreve a função de energia do campo eletromagnético. Ele também procura a função de energia do campo eletromagnético nos trabalhos posteriores de 1870 e alguma coisa. O Einstein procurou acertar também a equação do campo. Não, Einstein, quer dizer, no campo, para fazer a gravitação, né, lá em 1915, a relatividade geral, né, ele pensou, né, na generalização, quer dizer, ele pensou como introduzir o campo gravitacional de uma maneira relativística, generalizando Newton. Mas, na verdade, o que Einstein escreve também é um lagrangiano. Ele escreve lá o lagrangiano dele, ele bota lá o raiz de menos GR. Mas o Zé Gemini, aquelas coisas, quando ele não ficou ajustando aquilo ali? Não. E depois que veio a lagrangiana? Não. O que ele viu foi o seguinte: ele viu que a curvatura era a grandeza, era o diferencial. Né? O que era importante era a curvatura. E aí ele queria construir, a partir da curvatura, a grandeza escalar. Ele também partiu desse princípio, de que ele queria ter um lagrangiano que fosse um escalar. E aí, a partir da curvatura, você vai construir o tensor de Ritz, no tensor de Ritz você constrói o escalar de curvatura. Então, e a proposta dele é que fosse uma derivada segunda. Na relatividade geral, o tensor de Riemann, ele já contém duas derivadas da métrica. Então, ele já fazia todo o serviço que você queria. Ele não construiu as equações da relatividade geral partindo das equações em si. Na verdade, ele construiu um princípio lagrangiano a partir do qual ele derivou as equações de campo. Isso foi em 1915. Em 1919, M. Noether já usa justamente a formulação lagrangiana para ver esse simetrias. Tá? Então, só chamar a atenção de vocês. Oi? Você diria para nós, eu estou com uma ideia, certo? Eu quero me tirar da janela. Então, eu tenho que ter uma lagrangiana. Sim. Quer dizer, você tem que, hoje em dia, fazer x da onda partícula onda. Você diria, escreve só lagrangiana. Então, por isso que você deve estar com uma lagrangiana aí na camiseta. Mas, digamos, estou falando para todos. Sim, tá certo. O nosso ponto de partida. Uma ideia, você tem que botar aquela ideia numa lagrangiana. Uma densidade lagrangiana. E daí vem a ferramenta Você nem usa o hamiltoniano, porque o hamiltoniano já perde esse sentido de escalar. Quer dizer, numa teoria relativística, né, a energia já não é mais uma grandeza escalar. Ela é a componente de um quadro vetor. Então você perde o caráter também de escalar. O que você quer ter, na verdade, é trabalhar com grandezas escalares. Quer dizer, no fundo é um princípio de elementaridade. Você quer buscar a grandeza mais elementar possível que possa codificar todas as informações do teu sistema. O hamiltoniano, né, numa teoria relativística, já não é uma primeira coisa, porque o hamiltoniano é energia, e a energia é a primeira componente de um quadro vetor. Né? É sobre C acompanha P. Então, quando você faz uma transformação relativista, a energia muda a partir do momento que se envolve com o momento.
Mas ao passo que no lagrangiano, quer dizer, isso aqui é um hamiltoniano é energia. Mas o lagrangiano não, o lagrangiano é uma grandeza escalar, então ela é a mesma em todos os sistemas de referência. Bom, então só para a gente voltar um pouquinho mais, o que esse sistema aqui pode ter, né? Vou fazer então, só para vocês verem isso aqui. Então isso aqui tem um caráter, o que isso aqui pode estar dizendo para nós. Por exemplo, vamos imaginar que a gente queira pegar uma solução aí, do tipo, isso aí, muito parecido, né? Vamos dizer que a gente pegue, vamos dizer que a gente não pegue aqui um potencial que fosse tipo um oscilador harmônico. Vamos dizer que isso aí foi estudado, na verdade, o oscilador harmônico tem essa coisa que foi estudada no passado por carreira. Mesmo se a gente tivesse nosso potencial, fosse o tipo de potencial do oscilador harmônico, meio de capa Q2. Então a gente teria esse potencial, então, derivando uma vez, isso aqui vai ficar capa Q, quer dizer, dq é a força harmônica, né? Pensando no caso, que seria o seguinte, a questão o que seria um oscilador harmônico acrescido de termos de derivada superior. Então, por exemplo, se nós acrescentássemos, né? Então a gente está dizendo o seguinte, vamos pegar o lagrangiano do oscilador harmônico, né? Que é o meio. Podia ser x, né? Tanto faz x, estou chamando de q. Mas aí a gente acrescentou aí aquele termo novo, meio desse parâmetro φ, e aí aqui o q dois pontos ao quadrado. E aí aqui a gente colocou menos a parte do potencial, menos o meio de capa Q2. Então isso aqui o que é? Um oscilador harmônico, né? Acrescido desse termo aqui. Isso aqui foi estudado lá na década de 30 por Uhlenbeck, né? Uhlenbeck, Goldsmith do Spin, Uhlenbeck. País. Então esse seria o oscilador harmônico com derivados superiores, né? O oscilador de Uhlenbeck e País. Então a equação de campo dele está ali para nós, né? Isso aqui, M que dois pontos. Vou multiplicar a equação aqui por menos 1. M que dois pontos, menos φ Q4. 4 quarta derivada e mais capa Q. Então seria essa equação aqui. Quando a gente pega o oscilador harmônico, vamos fazer aquela solução. Solução geral, a gente pode pegar uma solução do tipo Q, bom, sei lá, uma solução oscilante, Q igual a um Q0 exponencial de I ômega t. A gente tirar uma informação sobre a frequência desse oscilador. Então a gente vai ter aqui a derivada segunda, aqui vai ficar M, derivando, bom, se quiser, quando eu derivar Q dois pontos, Q4 pontos e esse Q0 vai ficar fatorando essa equação. Esse Q0 é comum a todos os tempos, então não vou nem mais me preocupar com ele. Quando nós derivarmos aqui duas vezes, e a exponencial também, qualquer derivada da exponencial se mantém. Então quando eu substituir aquela solução aqui, eu já vou descartar o Q0, e vamos descartar o E e ômega t. Então a equação vai dar uma equação para frequência. Ela vai dar menos, aqui vai a derivada segunda, vai produzir um I2, vai ficar menos N ômega 2. Aqui a derivada quártica, já vai ficar, esse sinal menos que se mantém, menos φ. Só que aqui a derivada quártica vai produzir I ômega, I ômega, I ômega, I ômega. E a quarta 1, vai produzir aqui um ômega 4. E aqui mais capa. Então está aqui, está claro, né? Se não houvesse o termo de derivada superior, a frequência seria o que nós conhecemos, raiz de capa sobre ômega, sobre n, né? Se não houvesse esse termo aqui. Mas agora esse termo está presente. Então nós temos o que seria, vamos dizer, uma chamada relação de dispersão, né? O que dá a frequência. Vamos multiplicar essa equação por menos 1 aqui, né? Vai ficar ômega 4, vou botar assim, φ ômega 4 mais N ômega 2 menos K igual a 0. Então esse sistema aqui, ele pode oscilar em que frequência? A gente vai resolver uma equação aqui que a gente pode resolver claramente, né, para ômega 2.
Então a gente vai ter que o ômega 2 vai ser igual a esse termo aqui, né? Então vai ser para ômega 2, então vai ficar menos M. Aí vai ficar N2 mais 4 psi kappa. Sobre 2 π, né? 2 π. Então a gente tem as frequências de oscilação, olha só como é que elas são. Aqui vai aparecer. Vamos supor, por exemplo, que esse parâmetro kappa e que parâmetro psi sejam positivos. A gente imagina que kappa possa ser realmente um coeficiente de restauração. Então vamos supor que kappa seja positivo. Se psi é negativo, a gente pode ter sérios problemas aqui. Porque se psi é negativo, essa própria estrutura, esse próprio termo dentro da raiz poderia se tornar negativo. Então eu teria uma frequência ômega 2 que nem seria negativa, seria imaginária. Né? Vamos supor que psi, vamos supor nessa situação, que o meu sistema reage, seja formulado dessa forma. Os parâmetros kappa seja positivo e psi também seja positivo. Então isso aqui dentro da raiz, né? O radicando, né? Ele é completamente, ele é não negativo. Então, agora, esse termo aqui, menos n, como isso aqui é positivo, então essa primeira raiz a gente vai ter ômega 2 igual a menos n mais raiz quadrada de n2 mais 4 pk sobre 2 psi. Então essa raiz aqui está boa, ômega 2 é positivo, porque se esse termo aqui é positivo, essa raiz aqui é maior do que m, então eu garanto que a positividade desse ômega 2. Opa. Agora, a outra situação seria ômega 2 completamente negativo, menos m, menos a raiz quadrada de m2 mais 4 pk sobre 2 psi. E aí a gente teria um ômega 2 negativo. E aí esse ômega 2 negativo significa uma frequência imaginária. Uma frequência imaginária significa o oscilador sendo amortecido, não, sendo, vamos dizer assim, atenuado, ele vai evanescente. Quer dizer, o oscilador começa a vibrar, e esses modos aqui vão fazer com que o E elevado em ômega, né? Com esse ômega aqui, que é um puro imaginário, vamos chamar de Wixi, ou de Wiki, T, então vai ficar algo que decai exponencialmente no tempo. Então a introdução de derivadas superiores, ela pode trazer alguns problemas de significado para nós, né? Porque seria, né? Quer dizer, será então esse oscilador, ele vai apresentar modos que não são modos estáveis. O oscilador começa a vibrar e ele é completamente, ele é completamente atenuado, ele é um modo evanescente. Então, se a gente estivesse falando se a gente faz uma correlação com física de partículas, né? H cortado ômega é energia, eu teria uma energia ao quadrado negativa. Então, isso aqui poderia estar significando para mim a presença de um táquion. Então, isso aqui estaria representando esse oscilador, ele teria a possibilidade de estar representando, quer dizer, está trazendo algum modo taquiônico. O Lemberg e Pai, eles estudaram isso aí na década de 30, final da década de 30, 40, né? Tentando compreender o que significaria uma mecânica com termos de derivada superior. Porque o que estava em jogo na época era a força de Abraham Lorentz Dirac, que envolvia um lagrangiano que teria derivadas quadradas, derivadas segundas presentes no lagrangiano. O lagrangiano não depende só da velocidade, mas o lagrangiano depende da aceleração. Então isso muda completamente, radicalmente a noção de força. Quer dizer, a força ela não produz uma aceleração. A força agora depende da aceleração. E aí a gente queria estudar a consistência desse sistema. E a gente começa a perceber que um sistema com derivadas superiores pode apresentar um problema, né, característico, um problema típico, assim. Né? Quer dizer, claro, se for igual a zero, eu não posso fazer nada disso. Eu não poderia dividir por si. Tudo isso aqui está valendo, eu estou supondo, se o problema fosse um oscilador harmônico simples, psi é zero.
E aí a equação é essa aqui, ômega igual a mais ou menos raiz de K sobre N. Então, meu sistema vai vibrar E elevado a I ômega T, e as duas soluções. E elevado a raiz de K sobre NT, e a outra solução, E elevado a menos I raiz de K sobre NT. Aí a gente pode combinar as duas, no seno, no cosseno, não importa. Então, o sistema é meramente oscilatório. E aí, quer dizer, ômega sendo positivo, do ponto de vista vamos dizer, se a gente pensa na relação entre campo e partícula, entre partícula e onda, né? Quer dizer, ômega sendo positivo, H cortado ômega seria energia. Então, nós temos uma energia positiva. Então, isso que significa realmente uma partícula ali, uma partícula física, né? Agora, o que seria a partícula oscilar com energia ao quadrado negativa? Ômega 2 é negativo. Energia ao quadrado negativo significa energia imaginária. Então, nós estamos falando de um táquio, né? Um táquio da relatividade, né? A energia é mc2 gama. Gama é 1 sobre raiz quadrada, né? De 1 menos V2 sobre C2. Então, se a velocidade for maior do que a da luz, esse termo aqui me produz um I. Então, me produz uma energia imaginária, como se eu tivesse uma massa de repouso imaginária. Basicamente é isso, uma velocidade se propaga com a velocidade maior do que a da luz, ela teria uma energia imaginária, portanto, uma energia ao quadrado negativa. Então, isso aqui daria para nós, representando o TAC. Então, o perigo que já se colocava na época é que tinha uma discussão muito séria, né, entre Abraham, Lorentz, Dirac, aí o Uhlenbeck, Weiss, quer dizer, isso era uma questão importante na época, que era a compreensão, faz sentido físico ou não, ter um lagrangiano que possa depender de derivadas mais altas. Na mecânica clássica, a coisa mais alta que a gente tem é a aceleração. Então, a força produz uma aceleração. Aqui não, a força depende da aceleração. É diferente, o lagrangiano, a própria força, se a gente tira a equação de força aqui, né? Que é dois pontos aqui. Então a força vai depender, que nesse caso aqui, isso aqui seria a força, está dependendo da derivada quartica, né? da posição. Então, que sistema físico é esse? E quando eu quantizo? Se a gente fizer a mecânica quântica desse oscilador aqui, como é que seria? Como é que eu vou resolver isso aí? Os famosos polinômios de Hermite, né? Como é que a gente resolveria esse sistema aqui do ponto de vista da mecânica quântica? Então, fica uma sugestão para vocês. Quem quiser olhar, né, a primeira quantização, uma tarefinha. Quem quiser fazer, quem já veio a primeira aula sabe que eu não cobro lista de exercício. Eu vou deixando tarefas e quem quiser fazer, faz. A tarefa que eu posso deixar aqui é estudar, né, a quantização. Do oscilador. Oscilador de Uhlenbeck. UP, Uhlenbeck-Pais, que é esse oscilador aqui, com derivadas práticas. Então, quem quiser dar uma olhadinha nisso aí, tudo bem. Tá bom? Então, fica essa tarefa. Uma outra tarefa que eu vou deixar antes de continuar aqui, para aproveitar essa vibezinha aqui, vamos pensar o seguinte: imaginar que a gente tem um sistema descrito pelas seguintes coordenadas. Eu tenho um sistema com coordenada Q e coordenada Q. Então, o sistema tem três coordenadas generalizadas. Então, são três coordenadas: Q, Q grande e Q. E vamos propor para esse sistema o seguinte lagrangiano: meio de n, Q ponto ao quadrado, mais, aqui vamos colocar um parâmetro I, Q, Q. Depois vamos colocar um outro termo aqui, que vai ser no meio de alfa Q2.
Aí aqui eu vou colocar um termo que vai ser meio de n que 2 pontos ao quadrado. Então, essa aí vai colocar assim. Isso. É aqui um termo mais um meio, não, mais um meio da alfa, mas aqui um termo beta que aqui nós acoplamos Q com Q, aqui nós acoplamos Q com Q grande, posso acoplar também Q com Q pequeno. Aí posso botar aqui um Q e botar assim, dentro aqui Q pequeno, e aqui botar gama, Q pequeno, Q grande. Depois vamos botar as interações aqui. Q pequeno com Q grande já tem. Ah, Q pequeno com Q grande já tem? Ah, tem, obrigado. Q pequeno com Q. Com Q. Q pequeno com Q, obrigado. Q pequeno. Não, com Q também é Q grande com Q. Isso. Q grande com Q, obrigado. Q grande com Q. Então nós fizemos todos os acoplamentos possíveis. Q pequeno com Q grande, Q pequeno com Q e Q com Q. Aí colocamos alguns termos. Esse termo aqui é um termo de velocidade. Esse termo aqui não tem velocidade. Esse termo aqui tem uma aceleração ao quadrado. Vamos colocar agora aqui um termo tipo oscilador, menos o meio de K para Q2, menos Si QT. Então eu tenho esse sistema aqui. Tá? Então fica como tarefa, tá? A primeira tarefa, obviamente, né, é estabelecer todas as dimensões. Pois não, Flávio? Acho que já tem o que aqui ali. Aonde? Não, Não, aqui não, perdão. Aqui que é 2, perdão. Vou botar aqui, botar aqui. Vamos botar uma coisa tipo uma harmônica? Vamos botar aqui que é 2, que é 2, né? Obrigado, Matheus. Isso, que Q2 não tem, Q2. Eu tenho Q2, tenho Q2, tá? Q2 tem puro Q. Que eu tinha, Q ao quadrado eu não tenho, né? Não tem. Então vou botar aqui ao quadrado. Perfeito. Eu estou deixando os acoplamentos só aqui. Esse aqui acopla Q com Q, esse aqui acopla Q com Q, esse aqui acopla Q com Q. E aí nós temos os termos tipos cinéticos e aí os termos típicos de potencial. Tá, saúde. Então, vamos voltar. Primeira coisa, fixar todas as dimensões, né? Claro, a gente está imaginando que Lagrangiano tem dimensão de energia, que esse M aqui, a coisa que eu digo é o seguinte, M tem dimensão de massa, né? O nome está dizendo, então M aqui é um parâmetro com dimensão de massa e Q é um parâmetro com dimensão de comprimento. Então, normal, energia cinética normal. Então, sabendo que esse termo aqui é o termo de energia cinética, claro, o Lagrangiano tem dimensão de energia. Então a gente pode fixar as demais dimensões. Vamos dizer que assim, aqui eu vou para fixar a dimensão do Mi, né? Quer dizer, já que eu tenho a dimensão do Q, eu vou também dizer que também Mi é uma massa. Mi também tem dimensão de massa. Então, se eu sei a dimensão de Mi, que é massa, sei a dimensão de Q, que é comprimento, eu fixo a dimensão de Q. Se eu sei a dimensão de Q, eu fixo a de alfa, que eu não fixei por aqui. Então aqui, então eu vou ter que fixar, vou também vou chamar, então botar, na verdade, botar, simplificar, botar M pequeno, M grande e M pequeno, Mi pequeno, perdão, M pequeno, Mi e M tem dimensão de massa. Todos esses parâmetros aqui são dimensões de massa. Aí vocês podem fixar todas as demais dimensões. O nome até já também, eu já tinha na cabeça que tinha que ser massa, porque eu botei M, né? Então esses parâmetros aqui têm dimensão de massa. Esse aqui tem dimensão de massa e eu vou querer pegar esse Mi também com dimensão de massa. E aí vocês fixem todas as demais dimensões. 2. Trabalhando as equações de Euler-Lagrange, aí vocês vão ter uma equação de Euler-Lagrange, nós vamos ter a equação de Euler-Lagrange para Q, vamos ter a equação de Euler-Lagrange para Q grande, e vamos ter a equação de Euler-Lagrange para
aqui. Nós vamos ter 3 equações de Euler-Lagrange. E aí eu quero que vocês, através das equações de Euler-Lagrange, compreendam o que esse sistema está descrevendo. Desculpa, professor, o que também tem dimensão de comprimento também? O que, olha só, se nós soubermos a dimensão do M aqui, e como eu sei que isso tudo aqui tem que ter dimensão de energia, eu já fixo a dimensão do tubo, tá certo? Se faltou eu fixar alguma coisa, vocês fazendo exercício vão tirar. Às vezes eu faço exercício que não está correto, mas aí vocês acham o erro, já é um grande passo. Tá? A gente já quando acha o erro, você não vê onde pode melhorar. Não, está faltando isso. Às vezes eu passo o problema e não tem dado suficiente, mas aí vocês detectam e vocês vão identificar. Eu acho que é importante vocês saberem corrigir, né, as coisas. Então, de repente, se faltou alguma coisa aí, mas eu acho que com esses dados é suficiente. Então, vocês vão tirar essas 3 equações. E aí, iterando essas 3 equações, a pergunta que a gente se faz é que tipo de física está sendo descrita por esse sistema? Né? Vamos ver assim, que física... Será que tem algum oscilador harmônico embutido aqui? É só para vocês terem ideia, por que eu estou colocando isso, né? Porque às vezes as coisas não estão muito explícitas. Deixa eu colocar aqui um exemplo muito simples. Já é um pouquinho essa questão que eu estou tentando perguntar. Se você, quando tivesse o Newton aqui, certo? O Newton, talvez ele entendesse só a proposta de Lagrangiana, tudo bem, mas vamos dizer, você ter uma coordenada racionalizada aqui, pequena, vezes que é grande, você colocou ali na mão, o Newton entenderia o que ponto. Certo. Ok. Mas não o que 2 pontos, aquela coisa do tipo. Mas uma coordenada generalizada interagindo com outra, o que se diria? Que mecânica é essa que se diria para Newton? Eu queria dar um exemplo mais simples para vocês verem como é que vocês podem ver coisas que estejam aí. Imagina se vocês tivessem esse Lagrangiano aqui. 1/2 de m, vamos dizer, x ponto ao quadrado. Mais 1/2 de alfa, vamos chamar essa coordenada aqui de x ao quadrado, x grande, algo assim. E tivéssemos aqui, sei lá, menos 1/2 de beta x. Então tem 2 coordenadas generalizadas nesse problema. Essa coordenada aqui, ela tem velocidade. A coordenada x, ela joga uma contribuição da energia que depende da derivada temporal dela. Está acontecendo aqui, essa coordenada, ela tem um sentido físico. Por quê? O que é o momento, quando a gente aprende lá no formalismo lagrangiano, o que é o momento? É a derivada de L em relação a que ponto. Então, algo que tenha no lagrangiano uma velocidade, ela gera momento. Se tem momento, tem dinâmica. Então essa variável aqui é uma variável dinâmica. Agora olha para essa coordenada aqui. Ela aparece sem velocidade. Então ela é uma coordenada meio, ela é uma coordenada meio passiva. Ela não tem. Vamos dar uma olhadinha. O que esse sistema pode estar descrevendo? O que eu olho aqui? Bom, eu estou vendo como você falou. X aqui sem velocidade. Vamos tirar as equações de campo aqui. Vamos derivar. Vamos fazer a variação. Aqui eu vou fazer a variação. Vai ficar 2m, vai cancelar, vai ficar n x ponto, delta x ponto. Mas aí o delta x ponto a gente faz o de sempre, faz a integração por partes. Então o primeiro termo vai ficar menos m x 2 pontos, tá? Termo de massa vezes aceleração. Equação para x. Essa aqui não depende de x pequeno. Variando em relação a x aqui eu vou tirar esse meio. Menos beta x. Vamos tirar esse meio. Então, vamos variar em relação a x pequeno. Então, isso aqui menos beta x igual a 0. Então, essa aqui é a equação de campo, a equação de movimento para a coordenada x pequeno. Agora, vamos tirar a equação de movimento para a coordenada x grande. Não tem velocidade. Então, assim, 2 com 2 vai cancelar, vai ficar alfa x delta x. Vai ficar alfa x menos beta x igual a 0. Então, daqui eu posso tirar a coordenada x evolui. Ela tem derivada temporal, ela tem uma dinâmica. Eu preciso dar condições iniciais para x, para resolver esse problema aqui. Eu preciso saber quem é a posição inicial e quem é a velocidade inicial. Mas aqui, se eu souber resolver para x, o x grande está dado. Então, o x é uma coordenada auxiliar.
Na verdade, eu mostro que x é beta sobre alfa x. Supondo, claro, que o parâmetro alfa é diferente de zero. E aí eu posso trazer isso aqui em cima. Então, eu vou ter m x2 ponto, vou multiplicar por menos 1, mais beta x. Mais beta x vai ficar beta 2 sobre alfa x igual a zero. Ó, x morreu, x grande saiu. Quem sabe x pequeno ganhou uma equação diferencial de segunda ordem. Isso aqui é equação de quê? De um oscilador harmônico. Né? Posso imaginar que isso aqui seja um kappa. Então, mx 2 pontos mais kappa x igual a zero. Então, o que eu estou descrevendo aí? Um oscilador harmônico. Essa coordenada é meramente auxiliar. Quem resolveu o x, a dinâmica está toda em x. A física do sistema está em x. X grande simplesmente é uma coordenada espectadora. É o que a gente chama de coordenada auxiliar. Porque ela não tem dinâmica. Ela, no fundo, ela camuflou para nós a existência de um oscilador harmônico. Então, isso aqui é um oscilador harmônico simples, com essa coordenada x aqui, chamada de coordenada auxiliar. Que aí a gente vê o seguinte, a coordenada x, ela, no oscilador harmônico seria x2. Né? E aqui a gente pode, bom, vou apagar isso aqui, dá licença. A gente pode fazer também aqui o seguinte operaçãozinha aqui. Vou manter o primeiro termo. Vamos fazer o seguinte, então, isso olhando as equações de campo. Olhando as equações de campo, como a coordenada x grande não tem velocidade, não depende do tempo, ela é resolvida em função da coordenada x pequena. E aí eu substituo uma na outra e ganho um oscilador harmônico, fica assim. Mas antes, até mesmo sem olhar as equações de campo, eu poderia, então é o que eu estou querendo colocar para vocês aqui. Olha a coordenada auxiliar aqui, ó. Sem derivada, sem derivada, sem derivada. Então a coordenada aqui, ela está de auxiliar aí. Ela deve estar escondendo alguma física. Agora, que ponto não. Que pequeno tem velocidade, então dá contribuição para a energia cinética. Se dá contribuição para a energia cinética, tem momento. Se tem momento, tem dinâmica. A mesma coisa acontece com Q é mais, Q é derivada segunda, mas Q é coordenada auxiliar. Então, vocês podem ver o que essa coordenada aqui pode estar fazendo aí para vocês. Aqui, por exemplo, a gente pode fazer o seguinte. Eu estou colocando essas coisas, né? Porque, bom, quem faz supersimetria, supergravidade, quem for fazer, sabe que uma das coisas mais importantes nas teorias de supersimetria é descobrir campos auxiliares. É muito importante isso. Isso aí resolve uma série de problemas. Agora, a pergunta é, mas tá bom, e nas outras áreas? Na mecânica, na matéria condensada hoje, como a matéria condensada hoje está muito, né, desenvolvida a partir também da teoria de campos, né, seja clássica ou quântica, essa discussão aparece muito também. Tem, por exemplo, sistemas de isolantes topológicos, onde aparece uma supersimetria emergente, aparecem mecanismos desse tipo. Assim. Então, é importante, o que a gente está fazendo não é só uma coisa teórica, isso aí tem aplicação na gravitação, isso aí tem aplicação na matéria condensada, isso aí tem aplicação na física nuclear também. Professor, foi não? Acho que na própria mecânica clássica, no contexto newtoniano, isso é importante, porque quando você tem sistemas que tem um vínculo, né? Imagina que tem um problema de dimensão, um problema unidimensional com uma partícula que está restrita a se mover numa conta, né? Certo. Descrever isso via mecânica newtoniana não é simples, né? Ou eu coloco, sei lá, numa cuia, que era uma partícula que está presa numa cuia. Isso é difícil de escrever via mecânica newtoniana, mas via lagrangiana eu posso colocar esse vínculo como... Isso, coloca um vínculo como campo, através de um campo que é multiplicador de Lagrange. Né? Eu ponho um campo auxiliar, uma coordenada auxiliar que leva em conta esse vínculo. Só chamar a atenção para você, Wellington, aí, que geralmente a gente leva em conta os vínculos na mecânica usando o multiplicador de Lagrange. Uhum. Aqui existe uma diferença entre o multiplicador de Lagrange e o campo auxiliar. Tá? O multiplicador de Lagrange, ele te dá o vínculo, você varia e você ganha o vínculo. O campo auxiliar, não. O campo auxiliar, ele guarda, ele esconde uma outra dinâmica. Mas assim, o que você colocou é bem colocado. Mas eu só queria que você pensasse um pouquinho na relação entre vínculo, quer dizer, multiplicador de Lagrange e coordenada auxiliar. Tem uma diferença sutil, mas tem. Por exemplo, aqui
Aqui nós não introduzimos nenhum vínculo. Nós introduzimos uma coordenada auxiliar. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, isso aqui tem x. Posso escrever esse termo da seguinte maneira, ó, 1 meio de raiz, posso até fazer o seguinte, botar esse alfa em evidência, 1 meio de alfa, aí vai ficar aqui x2 menos beta xx sobre alfa. Só agrupando, vou botar até um 2 aqui, agrupando esses dois termos aqui, ó, 1 meio de alfa x2, e aí aqui esse 2 cancela com esse 2, com esse meio. Opa, aí esse alfa aqui cancela com esse alfa, fica menos beta xx. Agora esse termo aqui eu posso escrever assim, x menos beta sobre alfa x ao quadrado. Ó, x2 menos 2 beta sobre alfa x pequeno x grande, mais beta 2 x2. Daí eu subtraio, menos beta 2 sobre alfa 2 x2. Então isso tudo aqui está multiplicando. Então, meu lagrangiano ficou assim, ó, 1 meio de m x ponto ao quadrado, que é esse termo aqui, menos 1 meio de beta 2 sobre alfa x2, que é esse termo aqui. E depois esse pedacinho aqui, mais 1 meio, deixa eu fazer isso aqui para não dar confusão, mais 1 meio de alfa raiz x menos beta sobre alfa x ao quadrado. Então ficou esse termo aqui, né? E aí geramos esse quadrado aqui. Agora, nada me impede de escrever isso aqui, ó, x menos beta sobre alfa x pequeno, eu vou chamar isso aqui de uma coordenada. São duas coordenadas independentes. X é uma coisa, x pequeno é outra. Vou chamar isso aqui tudo de uma coordenada y. Vou botar isso pequeno. Então, o meu lagrangiano acaba ficando assim, 1 meio de m x ponto ao quadrado menos 1 meio de beta 2 sobre alfa x2. Olha o oscilador harmônico aqui, ó. Olha a frequência, olha o K do oscilador, que é exatamente o que nós obtivemos pela equação de campo. E aqui aparece um termo novo, mais 1 meio de alfa y2. Então eu consigo transformar o meu problema num problema com duas coordenadas diferentes. Eu tenho a coordenada x pequeno, onde existe um oscilador, completamente desacoplado da coordenada y. Isso aqui está desacoplado do sistema. Eu tenho dois sistemas desacoplados. Então, tá bem, isso aqui é um oscilador harmônico. Eu tiro as equações de Euler-Lagrange e ganho exatamente o oscilador harmônico aqui, derivada da segunda e aqui x. x2 pontos proporcional a x. Agora, se eu tirar as equações de Euler-Lagrange para y, vai dar y igual a zero. Mas y igual a zero é o que nós já tínhamos obtido, é x grande igual a beta sobre alfa x. Então, na verdade, esse sistema, quer dizer, eu estou jogando em cima do lagrangiano algo que não tem física nenhuma. Quer dizer, a equação de campo para a coordenada y é y igual a zero. Então, essa coordenada está ali simplesmente com uma mera espectadora. Ela está no lagrangiano, mas não está na física. E a física está toda aqui. Então, isso que eu estou dizendo, olha, se Newton visse isso, né, era só uma pegadinha, vamos colocar assim. Uma pegadinha que você descreve um problema físico. Você não perdeu a física do teu oscilador harmônico, mas simplesmente você reescreveu. O lagrangiano te permitiu reescrever a mesma física de uma outra maneira, introduzindo uma coordenada extra ao sistema. É só isso. Então foi só essa brincadeira. Um toyzinho, um modelozinho brinquedo, um toy novo. Professor, só para mostrar, vou lá, para mostrar o papel das coordenadas auxiliares. Pois não? Essa equação de Euler-Lagrange para o y não implicaria num vínculo, por exemplo? Não. Porque ela ser zero ali faz o x depender do x. Mas o x pequeno depende do x. O x pequeno é que tem dinâmica. A dinâmica está aqui, ele que tem derivada segunda. E essa C0, ela bota x grande em função do x pequeno. Isso aqui não é um vínculo. Isso aqui está me dizendo que para qualquer instante de tempo, P, y é zero. Então é o que a gente chama de uma coordenada auxiliar. Simplesmente redefiniu a física do teu oscilador, introduzindo uma coordenada. O que essa coordenada está fazendo? Tudo que ela está fazendo aqui é criar um potencial harmônico.
Tá? Então, são essas, às vezes, uma das razões até por que a gente usa o lagrangiano. Esse tipo de manipulação a gente pode fazer no lagrangiano e não faz na equação de movimento, porque às vezes no lagrangiano você passa de um sistema, passa de um conjunto de coordenadas para outro e você mostra que o problema físico é o mesmo. E aí, às vezes, você pode formular, parametrizar o teu problema por um conjunto de coordenadas que é muito mais simples do que o outro conjunto de coordenadas. Certo? Mas a minha visão física, assim, é mais de chofer de caminhão, assim. Vai entrar em greve aí ou não? Cada tabela. Eu gosto de inércia. Sei. Sim. Qual é o problema? O Newton mostra pra gente inércia. Então, a pergunta que vem. Você, quando estende essa lagrangiana, além do mx dois pontos, x ponto, você está dizendo, olha, existe uma mecânica além da inércia do Newton. Newton é F igual a MA, Certo. L igual a mx ponto ao quadrado. Então, você estende a mecânica para além da inércia. Eu disse, não, eu não estendi muito. Eu fiz uma jogada que é com o oscilador harmônico, que era para ali, na verdade, é uma mola ali, mexendo, etc. Porque eu não mexi na inércia. A inércia ficou mx ponto ao quadrado, que é igual. Daí, se vier essa pessoa, bom, já que você gosta tanto de lagrangiana, bota aí x ponto e y ponto, lá, né, o Q e o Q ponto grande. Daí você vai ter uma inércia com a coordenada Q pequeno e com a Q grande. Sei. Então, essa inércia, eu acho que é a inércia que Newton não conheceu. Não pensou nela. Entendi. Então, seria interessante você depois explorar para a gente um pouco. Que é a inércia que você... nós conhecemos hoje através do mecanismo de Higgs. Quer dizer, o mecanismo de Higgs justamente é isso, né? É você trazer uma inércia que é gerada por uma coordenada. Quer dizer, na verdade, quando a gente fala de teoria de campo, o campo é uma coordenada. Em mecânica, a gente fala coordenadas generalizadas. Em teoria de campo, a gente substitui as coordenadas generalizadas pelos campos. No mecanismo de Higgs, o que você faz é gerar a inércia do elétron, gerar a inércia dos quarks, gerar a inércia do W+, do W- do Z0, a partir do campo de Higgs. Então, você começa a gerar a inércia a partir de coordenadas generalizadas. Tá? Você pode pensar assim. Deixa eu pensar aqui uma coisinha só. Peraí, deixa eu ver se eu posso fazer a seguinte proposta de tarefa para você. Isso aqui então ficou como uma segunda tarefa, né? Em cima do que você está falando. Vou pensar o seguinte, né? Pensar assim, o mecanismo de Higgs na mola, no sistema massa-mola. Vamos pensar o seguinte, fazer assim. Vamos lá assim. Tem uma coisa de mecânica, problema simples de mecânica. Não tem nada a ver com física, teoria eletrofrática que vocês estão estudando no curso, que vão estudar no curso comigo, no curso com o Tchau, não. É simulando um problema simples assim. Vocês podem pegar um aluno de física, olha, de estudo oscilador harmônico, no meu tempo era no segundo período. Estava oscilador harmônico, vibrações, ondas, corpos rígidos, era chamado Física 2, eu não sei se ainda é assim. Então, vamos dizer, o cara que está fazendo Física 2. Né? Então, simulando, né, o mecanismo de Higgs. Em um oscilador anarmônico. Só para poder ilustrar melhor o que você está falando. Vai. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma coordenada, um oscilador harmônico, um oscilador harmônico com coordenadas, uma partícula com coordenadas x. E uma outra com coordenada x. Vou colocar assim. Então, vamos dizer o seguinte, vamos pegar aqui nosso lagrangiano para coordenada x, meio de mx ponto ao quadrado.
Aí vamos pegar o oscilador harmônico, o potencial harmônico, meio de Kx2, e aqui vamos colocar agora o termo chamado anarmônico, termo que dá uma deformação, uma variação, quer dizer, uma deformação do caráter harmônico. Vamos botar aqui um termo, 1/4 de Xi x4. Então vamos dizer que a gente colocou esse termo aqui, o termo anarmônico. É um termo quarto. Então esse aqui é um oscilador. Aí agora vamos dizer que a gente tem um outro grau de liberdade assim. Vou colocar aqui mais. Algo desse tipo assim. Parâmetro alfa. X ponto ao quadrado. Menos beta, algo assim, x2. Então, na verdade, eu tenho meu oscilador aqui anarmônico acoplado com esse outro sistema aqui. Claro, esse sistema está acoplado por causa desse termo aqui. Se não tivesse isso aqui, seriam, vamos dizer, tipo 2 osciladores desacoplados. Mas esse termo aqui, essa coordenada aqui, está me dando uma coordenada que está acoplando. A velocidade desse oscilador é essa coordenada aqui. Agora vamos pensar o seguinte. O lagrangiano, né, é T menos V. Então, o que é energia potencial aqui, quer dizer, a energia potencial desse sistema aqui, vai ser 1/2 de Kx2 mais 1/4 de Xi x4 mais beta x2. Vamos supor que beta seja positivo. Então, vou dar as seguintes informações. O parâmetro K é negativo. O parâmetro Xi é positivo. São parâmetros do meu sistema. Eu estou escolhendo o meu sistema com esses parâmetros. Porque isso aí, claro, os parâmetros, de repente, podem depender do tempo. E aí o sistema pode sofrer uma transição de fase. Mas eu não estou falando disso. Eu estou supondo que eu estou já numa região em que o meu parâmetro K seja negativo, o parâmetro Xi seja positivo e o parâmetro beta seja positivo. Então, quer dizer, isso aqui é a energia do sistema, energia potencial. Eu vou procurar, então, o meu sistema vai procurar a configuração, vou procurar a configuração de mínima energia desse sistema. Então, tá certo. Então, tem essa energia aqui proveniente do oscilador anarmônico. E essa energia aqui proveniente desse objeto que seria um oscilador, tipo oscilador se acopla. Como beta é positivo? Bom, então, os termos de energia cinética, eles dão contribuição positiva para a energia. Então, a configuração de mínima energia desse sistema vai ser, quando é que esse sistema vai encontrar a mínima energia? Esse sistema vai encontrar a mínima energia quando todas as velocidades forem nulas. As velocidades contribuem sempre com energia ao quadrado, né? Com x ponto, né? Quer dizer, quando todos esses termos aqui forem zero, eu vou ter só essa energia potencial. Mas como esse termo aqui também é positivo, x2 é positivo e beta é positivo, a configuração de mínima energia do sistema, a mínima energia do sistema vai ser ditada por esse termo aqui. Esse termo aqui vai controlar a mínima energia do sistema. Porque esse termo não necessariamente é positivo. K é negativo, Xi é positivo. Então, por exemplo, se x for muito grande, esse termo aqui domina. Como Xi é positivo e x é muito grande, lá no mais ou no menos infinito, esse termo aqui domina sobre esse. Claro que na origem, x é igual a zero. X é igual a zero, portanto, essa energia, que é a energia só do oscilador, ela é zero. Se o x for muito pequeno, ou estiver muito próximo da origem, x2 é sempre maior do que x4. Quando x tende a zero,
x2 é maior do que x4. Portanto, esse termo aqui sendo negativo e esse positivo, esse termo aqui domina. Então, próximo da origem, né, esse termo aqui é dominante e é negativo. E depois, para longe da origem, esse termo aqui vai ser positivo. Então, e na origem esse termo aqui é zero. Então, esse termo aqui, ele vai ter que ser negativo aqui perto, uma certa região próxima da origem, depois ele vai tender para mais infinito. Seja para o x tendendo a mais infinito e o x tendendo a menos infinito, esse termo aqui tende a zero. Quer dizer, a gente pode também pensar o seguinte, né? Esse termo aqui eu posso fatorar da seguinte maneira: 1 meio de kappa x2 mais 1 meio de xi sobre kappa x2. Perdão. Meio de kappa, vou botar assim, meio de kappa x2, que multiplica 1 mais 1 meio de kappa x2, aqui eu vou ter que botar 1/4, então vai ficar aqui 1 meio, aí aqui vai ficar xi sobre kappa x2, não é isso mesmo? Fica 1 meio de kappa x2, que é esse termo aqui, aí fica 1/4 de xi x4. Beleza, então, claro, esse potencial aqui, ele é 0 para x igual a 0 e é 0 para x. Ó, como k é negativo, então esse termo aqui fica negativo. Então isso aqui vai poder ser 0. Então é x2, né? Vou botar aqui x2 igual a menos 2k sobre xi, menos, raiz, mais ou menos, assim, kx igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 2k sobre xi. Quer dizer, quando x for igual a isso aqui, levando ao quadrado, esse aqui desaparece, vai ficar menos 2k, vai cancelar com isso aqui, o k com xi, então isso aqui vai dar exatamente 0. Então, o meu potencial é esse 0 aqui e 0 na origem, e depois para cá ele é infinito, e aqui ele é negativo. Então, o nosso potencial, ele é negativo aqui, né? Vou fazer assim, né? É um gráfico famoso, né? Então, a energia desse oscilador anarmônico, nessa região de parâmetros, é essa aqui. Essa é a energia só do oscilador, mas é ela que controla a energética do sistema, porque esse termo aqui vai ser sempre positivo. Então, a situação de mínima energia do sistema, ela está toda no meu oscilador. Então, o meu sistema, ele vai ter esse mínimo aqui e vai ter esse mínimo aqui. Tem dois mínimos. Então, a minha coordenada, na verdade, né, quer dizer, se meu sistema, por exemplo, se eu quiser olhar as oscilações do meu sistema, né, ele vai estar, se eu quiser estudar o meu sistema, oscilando em torno desse mínimo. Então, eu vou pegar a minha coordenada x, vou pegar isso aqui. Então, a gente determinou as configurações de mínima energia do sistema. A mínima energia do sistema é quando x for igual a 0 e quando x for igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 2k sobre xi. Lembrando que k é negativo, então isso aqui é uma raiz positiva. Mais ou menos, eu posso ter esse mínimo, posso ter aquele mínimo. Vamos dizer que eu quero estudar a oscilação do meu sistema em torno desse mínimo. Vamos chamar essa grandeza aqui de x0. Então, o meu sistema vai estar oscilando em torno de x0. Então, eu vou dizer que a minha coordenada x, na verdade, a coordenada x não é a coordenada que descreve a oscilação do sistema. X é a coordenada geral. Quem descreve a oscilação do sistema é uma coordenada y em torno da coordenada. O meu sistema vai ter ele vai poder ficar variando, está oscilando aqui. Então, vamos chamar a coordenada que dá a variação do sistema. Então, meu sistema vai dar, vamos escolher, vamos dizer que eu pegue esse mínimo aqui, x0. Então, meu x é um x0 mais uma coordenada que eu vou chamar, sei lá, de coordenada delta. Então, meu sistema físico, então vai ser isso. A minha coordenada x, ela oscila em torno do zero. O mínimo dela é 0. Então, x é o próprio x. Mas a coordenada x, ela pode ser decomposta naquilo que é a posição de equilíbrio, e isso aqui é o que está me dando a vibração do meu sistema, do meu oscilador harmônico, em torno da posição de equilíbrio aqui, do meu oscilador anarmônico, na verdade. Então, nada me impede de eu apagar isso aqui. Então, a gente pode, feita essa análise, eu quero estudar como que o meu sistema oscila em torno de uma configuração de mínima energia. Então, eu vou dizer o seguinte, a minha coordenada x vai ser um dos mínimos, nós escolhemos qualquer x0, pode ser o da direita ou da esquerda,
mais um delta. Então, isso aqui é a coordenada de oscilação do sistema. Se eu fosse, por exemplo, quantizar esse sistema, quem é a variável quântica, quando eu fosse colocar a relação entre x e p e colocar isso aqui igual a IH cortado, eu não poderia dizer que x é